Mas é um grande prazer estar aqui, sobretudo assim para nós que envolvidos nessas ideias, nesses conceitos de agricultura sustentável há tantos e tantos anos. É uma grande satisfação ver uma plenária assim repleta, com tantas discussões. Tive a oportunidade de ir lá fora, estava lá com o Ernest, com o senhor Radico, muito interessante, né? Todos os conceitos, as coisas que estão sendo faladas. E espero que isso seja cada vez mais difundido, divulgado e cada vez mais utilizado por todos vocês, agricultores. Bom, vou falar um pouquinho. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco do que a Corin desenvolveu ao longo desses anos. A Corin, esse mês, dia 4 de agosto, fez 25 anos. Mas, na realidade, não sei se todos vocês sabem, mas ela é o resultado também dos trabalhos da Fundação Mokichi Okada. E isso já tem mais de 40 anos, né? Então, tivemos assim um trabalho que eu diria bastante pioneiro sobre vários aspectos de desenvolvimentos da agricultura, da produção e da produção de alimentos. Hoje a Corin ela é formada por 4 empresas. Existe uma Corin Empreendimentos e Participações, uma holding, e são 4 empresas que estão embaixo desse guarda-chuva da holding. Aqui é a Corin Agropecuária, que vocês conhecem mais, que são os produtos que estão nas gôndolas dos supermercados. O frango, a carne bovina, o peixe, os cereais e tudo mais. Aqui é a Corin Agricultura e Meio Ambiente, que é essa que eu estou como um diretor-geral dela. E ela é o resultado da fusão do Centro de Pesquisas Mokichi Okada com as atividades de insumos da Corin Agropecuária, que é o Fertibocashi, o Embiótico, toda essa linha, e com as atividades relacionadas a meio ambiente. Então, ela é mais recente nesse grupo. Aqui a Corin Alimentos é uma empresa de food service, mas que atende até o momento só internamente. E a Corin Administração de Franquias são lojas. Hoje são 11 lojas, 8 lojas franqueadas, 3 lojas próprias. São tipo grocery stores, né? São pequenas lojas de produtos nessas linhas. Muito bem, o nosso propósito, acho que esse é o principal e é isso que eu queria. Na verdade, eu vim mais assim no intuito de transmitir para vocês aquilo que nós entendemos, que acreditamos que seja a razão pela qual a Corin tem se transformado numa empresa de referência, uma empresa, um benchmark, né, no mercado de produtos diferenciados e de ideias nesse contexto. Mas a nossa ideia é, de fato, nos transformarmos no modelo, num kata, né, na palavra japonesa aí, que na produção de alimentos em acordo com a natureza, promovendo um impacto positivo e transformando a agricultura e a produção de alimentos em todo o mundo. Na verdade, partindo de um pressuposto assim bastante grandioso, é que a gente consegue estabelecer objetivos talvez mais curtos, mas que a gente vai caminhando de fato para influenciar isso tudo. Isso vem acontecendo, né? A gente já teve uma série de influências no âmbito nacional e no âmbito internacional daquilo que a gente vem fazendo. Bom, ela se baseia nos pensamentos, nos escritos de Mokichi Okada, um filósofo espiritualista japonês que escreveu uma obra muito, muito extensa e que ele disse que a razão do ser humano, da existência do ser humano é construir um mundo ideal, construir um paraíso terrestre. E o que seria esse paraíso? Não é nada assim tão utópico, pelo menos não do ponto de vista que nós vemos, mas ele colocou esse mundo ideal seria um mundo isento da doença, da pobreza e do conflito. E ele colocou a agricultura como um dos pilares de sustentação desse novo mundo. Então, é com base nesses princípios, nessas ideias, que a gente vem desenvolvendo o trabalho há muito tempo. Bom, ele formulou a seguinte condição, né, que tudo na natureza depende das ações dessas energias, ou desses elementos da terra, da lua e do sol. E ele disse que do elemento terra, do espírito da terra se materializa na forma de nitrogênio, o espírito da lua se materializa na forma de hidrogênio, o espírito do sol na forma de oxigênio. Dessa interação dessas energias, do elemento fogo, do elemento terra e do elemento água, surge aquilo que ele chamou de uma incógnita X, que é a fonte de vida de todas as coisas. A interação atômica e subatômica desses elementos é com base nessas ideias. Ele diz também que do centro da Terra surge esse espírito da Terra que atravessa a camada rochosa do planeta
que se manifesta na forma de nitrogênio, que se acumula no nível da estratosfera e que desce pelo efeito da chuva, se aproximando das plantas, do solo e permitindo com que proteínas, né, de toda a construção dos organismos, né, de nossa vida física aqui orgânica, é o nitrogênio. Então, se nós conseguimos simplesmente fazer com que os sistemas agrícolas sejam mais capazes, mais eficientes na captura do nitrogênio, nós já estamos, obviamente, resolvendo uma grande parte de toda essa questão. Agora, como fazemos que eles sejam mais capazes, aí é tudo aquilo que vem sendo discutido, como é que mas a gente já tem elementos assim para entender que isso, nós podemos chegar lá, né? Quer dizer, a gente vem já melhorando isso, vem conhecendo mais como é que a gente pode fazer isso através da interação, micro-organismos, macro-organismos, sistemas biológicos, metabólitos, né? Através de micro-organismos e tudo mais. Bom, ela parte da ideia de que o ser humano é uma construção divina que emana da evolução do planeta, ou seja, os elementos que, por exemplo, o planeta ele tem uma camada de rocha que mantém a sua estrutura física, né? A sua morfologia. Não fosse a camada de rocha, o planeta seria amorfo, né? Seria sem uma estrutura definida. Da mesma forma como tem rochas no planeta, nós temos rochas no nosso corpo. Da mesma forma como nós temos rios e mares que distribuem os nutrientes no planeta, nós temos um sistema circulatório que faz o mesmo. Da mesma forma como a estrutura das raízes subtrai, através de interações, os nutrientes do solo, nós temos o nosso sistema digestivo, que faz o mesmo a partir dos alimentos. Da mesma forma como o planeta tem uma massa de calor no seu interior, também o ser humano possui, os seres vivos possuem essa massa de calor, que no caso aqui é a alma. Essa massa de calor, que a gente sabe bem, ela se movimenta, ela tem um dinamismo gigantesco, e esse dinamismo também existe nos seres humanos. Esse dinamismo da massa de calor do planeta, desse líquido do planeta, desse metal em estado liquefeito no planeta, gera a proteção que o planeta tem, não é? Contra a ação do Sol, da radiação. E da mesma forma os seres humanos também possuem uma aura que é resultado dessa vibração interior, que também o protege e onde se estabelecem afinidades. Isso não é metafísico não, viu, pessoal? Isso é bastante científico, né? Essas situações são, claro, nós conhecemos claramente, se não fosse toda essa estrutura, esse campo magnético, não é, que se forma, o planeta simplesmente não existiria, nenhuma forma de vida aqui, nós já teríamos sido dizimados já muito, já nada existiria aqui não fosse isso, não é? E que a gente consegue perceber isso quando estamos nos polos, onde a gente vê a aurora boreal, é o efeito desse campo magnético e o choque com as partículas do Sol, não é isso? Bom, o entendimento disso por parte de agricultores, e os agricultores, no caso da filosofia de Mokichi Okada, representam um papel central no mundo, né? Ele diz que os agricultores são um tesouro da humanidade, e ele escreveu poemas sobre isso, e é baseado nessa concepção que nós desenvolvemos esse trabalho. Esses agricultores conscientes, compreendendo todas essas dinâmicas, compreendendo essas interações, compreendendo a natureza, efetivamente são capazes de gerar sistemas agrícolas, sistemas produtivos harmoniosos. Esses sistemas harmoniosos fazem com que ele falou muito sobre o solo, né? O solo como um ser vivo, aliás, ele fala como todas as coisas, como seres vivos, são seres sencientes, né? Hoje a gente conhece, pela ciência do ponto de vista dos animais, que são seres sencientes, né? Antes a gente não entendia bem isso, mas hoje a ciência já demonstra essa senciência animal, ou seja, a capacidade dos animais de estabelecerem relações complexas, né? A capacidade deles de sentirem medo, amizades, brincam, né? Isso são características que nos animais já são claras, já são cientificamente comprovadas, mas a filosofia de Mokichi Okada, já escrita há mais de 100 anos, dizia que isso acontece com o solo, por exemplo. O solo é um ser senciente, o solo é um ser capaz de expressar ou de responder aos anseios humanos. Como é que isso se faz? A gente está aprendendo que talvez
essa estrutura, essa biodiversidade toda tem um papel fundamental na capacidade do solo responder a esse pensamento e o sentimento humano, o que o ser humano quer, o que o ser humano deseja. Uma vez que esteja de acordo com essas leis naturais, o solo responde, né? Então, isso tudo, a gente entende que há uma grande inter-relação, né? E Mokichi Okada falou muito sobre essa energia vital dos alimentos. Então, produzir alimentos, de fato, com energia vital, são alimentos que nutrem o ser humano, não só na sua dimensão material, mas na sua dimensão psíquica, mental e espiritual. Uma vez que, segundo essas teorias, essa visão filosófica, o ser humano é formado por espírito e matéria, assim como todas as coisas, não é? Como eu disse, não tem nada de metafísico nisso, são questões bastante claras. E com base nessa... Mas a gente entende que para o ser humano conseguir transportar essa comunicação, muito provavelmente ele faz isso através desses micro-organismos. Porque são seres simples, capazes de sentir as vibrações, mais ou menos como uma teia de aranha. A aranha está lá no centro da teia, mas um inseto bate lá na ponta, e ela sabe da vibração, mesmo sem ver, ou está relativamente distante, mas ela é capaz de perceber isso. O nosso pensamento, o nosso sentimento, direcionado adequadamente, gera também uma vibração que promove dinamismo microbiológico, e esse dinamismo microbiológico ativa o sistema, e uma série de situações metabólicos formados a partir disso são atrativos, e isso cria um sistema dinâmico bastante interessante e ativo. Cria alimentos com elevada energia vital. Alimentos com elevada energia vital são alimentos mais saudáveis, apesar de terem pesquisas, né? Aquela coisa da ciência, uma faca de 2 legumes, né? Pode falar tudo, mas o fato é o seguinte, e tem elementos, claro, lógicos para entender por que um morango, por exemplo, nesse caso, produzido num sistema natural, num sistema orgânico, ele tem elementos, ele tem substâncias, né? Principalmente essas moléculas fenólicas, que para a planta são mecanismos de defesa e para nós são nutrientes, são aquilo que depois os nutricionistas falam de nutracêuticos, não é? Então, isso acontece, a gente tem trabalhos bastante consistentes, no caso de frutas, no caso da soja, de todas as substâncias, né, essas moléculas fenólicas que representam, que são importantes para a nossa nutrição. Aquelas diferenças, tem muitos trabalhos mostrando essas diferenças em questões da quantidade de minerais, não é, presentes em alimentos produzidos em sistemas, nesse caso, orgânicos, né, comparados com convencionais. Tem trabalhos publicados em importantes revistas de impacto científico, mostrando também essas questões são esses antioxidantes, né, que se fala muito. É claro, né, quer dizer, a planta ela precisa usar seus recursos de detoxificação para detoxificar moléculas químicas, né, que agridem, e, portanto, ela deprime essas quantidades. Esses níveis são deprimidos, diferentemente do que acontece em produtos que não receberam essa proteção química, entre aspas, não é isso? Bom, com base nisso, pessoal, o que a gente acredita firmemente? É que essa energia vital dos alimentos, uma vez dispostos nas mesas, né, a questão da alimentação, é uma questão cultural e social fundamental, quer dizer, uma das coisas que mais valorizamos, não é, o ato de nos alimentarmos, o ato de estarmos com familiares, amigos, desfrutando de uma refeição. Esse alimento com alta energia vital cria atmosferas positivas. Essa atmosfera positiva, obviamente, abre caminho, não só para a Corin, mas para outras empresas nesse setor, para que desenvolvam seus trabalhos, que mostrem os seus diferenciais para os seus consumidores. E aqui são as lojas, enfim, tudo isso vem acontecendo. Hoje a Corin atinge 3.000 pontos de venda no Brasil. Estamos presentes em todos os estados brasileiros através dos produtos, né? E isso vem crescendo. E aqui um trabalho, uma questão fundamental. Esse foi meu trabalho de doutorado, na realidade, mostrando assim, esse meu trabalho inclusive foi premiado na CAPES, mas mostrando assim a importância do entendimento do que é o desenvolvimento dos territórios.
Diferente de uma agricultura de cadeias globais, que só pensa nesse sentido, né? Como é que eu trespasso as cadeias com os meus produtos, na realidade, entender como é que os territórios são formados. Os territórios, um exemplo, o Pantanal, né, do estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, como é que as características desse território, no caso é um bioma, mas nem sempre é um bioma inteiro. Então, expressar esses territórios é o que eu consegui demonstrar, assim, como é que isso cria elementos para nós desenvolvermos uma agricultura sustentável. A compreensão das características do território, a compreensão do que o território tem de potencial. O que o território tem de potencial, senhoras e senhores, não é apenas uma questão da natureza, do que a natureza concedeu, mas é uma questão dos agentes, das pessoas envolvidas nesses territórios. Nós devemos, de fato, nos preocupar em fazer com que essas áreas se transformem em áreas multifuncionais, que elas não sejam monofuncionais, ou seja, que elas tenham características não só da produção, mas que a gente entenda a agricultura como um fator de questões culturais, de questões sociais, de questões ambientais, obviamente, né? A agricultura tem essa preocupação. A agricultura no sentido de promover uma paisagem mais diversificada. A questão da diversidade paisagística é fundamental também para que a gente desenvolva territórios mais sustentáveis. E é com base nessa questão do desenvolvimento territorial sustentável que a Corim trabalha e que a Corim implementa seus projetos de produção. Então, a ideia é que nós tenhamos de que esses modelos de agricultura sejam mais diversos, que a gente consiga entender que os agentes compartilham interesses, que eles saibam o que estão fazendo, que eles tenham esses princípios muito bem definidos, muito bem apreendidos, e que isso transforme toda essa dinâmica de território. O território não é só o agricultor, não é só os agentes que estão na agricultura. O território se expande, porque as pessoas que compram, por exemplo, os nossos produtos lá nos grandes centros, e que quase nada, ou muito pouco tem a ver com a agricultura, elas vão compreendendo o que está acontecendo nesse território, né? E isso é o que nos impulsiona. Então, a ideia de que a gente consiga compartilhar o entendimento do saber fazer, esse aprendizado coletivo, né? E, finalmente, aqui, só para entender como é que isso se expressa, a ideia do terroir, né? Que nós conhecemos muito pelo vinho, pelo queijo, né? Principalmente na Europa, não é? Em países europeus. Isso é muito, muito forte no Japão também, né? Apesar do Japão nunca ter... A gente não conhece muito isso, né? Quer dizer, de lá a gente não conhece muita coisa do ponto de vista da divulgação. Conhecemos, obviamente, muito mais as coisas do Ocidente, mas essa ideia de características territoriais ela é muito, muito presente. Bom, aqui a Corim, né? Então já começa a linha de produtos, cereais, o mel. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que nós fizemos, por exemplo, com relação... Essa é bem a ideia do território, acho que expressa bem, caracteriza bem isso. O que nós fizemos no caso da carne bovina, nesse caso do Pantanal Sul-Mato-Grossense, onde nós desenvolvemos isso. Esse gado está lá há 400, 500 anos, promovendo benefícios ambientais àquele bioma, promovendo benefícios na manutenção da vida no campo, da manutenção das questões culturais. Isso é uma preocupação nossa. É com base nessas questões que a gente vem traduzindo, vem desenvolvendo nossos trabalhos. Fomos a primeira empresa a colocar isso. Aqui está um pouco ruim, né, para vocês verem, mas é uma foto do Pantanal. Uma empresa que colocou uma foto do Pantanal, que mostrou para os seus consumidores de onde vinha, né, e que expressou essas características do território. Por isso que eu estou falando que o território se expande, porque ele chegou aos grandes centros, as pessoas lá começando a entender. Mais do que entender através de artigos, dizendo que nós estamos acabando com isso, acabando com aquilo, nós estamos mostrando o que pode ser feito dentro de modelos de agricultura, de pecuária sustentável, não é? Então, e valorizando esses aspectos. Depois desse trabalho, nós criamos, junto com a BPO, esse protocolo do bovino sustentável. Depois fomos transformando, porque esse é o nosso objetivo, também a gente vai avançando nessa cadeia, e aí todo o gado hoje que nós comercializamos, que nós produzimos lá e comercializamos, ele é orgânico, ele é certificado como uma agricultura orgânica. Estávamos aqui com o governador do estado, com o Jaime,
Tivemos um almoço lá em São Paulo, onde nós mostramos esse trabalho, e isso contribuiu muito para que o Estado hoje, o Estado do Mato Grosso do Sul, é um Estado líder nessa questão. Isso é uma política pública, né? Quer dizer, um trabalho que vai crescendo e que se estabelece, que contribui do ponto de vista do estabelecimento de uma política pública que beneficia, nesse caso, produtores orgânicos de gado, cujo gado é originado no Pantanal, e de gado sustentável, desse protocolo sustentável. Então, há um retorno do ICM pago ao produto, do ICM que o frigorífico recolhe, volta para o produtor, em 67% no caso do gado orgânico e 50% no caso do gado sustentável. Então, é bem a característica, né, de entender que o governador falou, puxa, ficou muito orgulhoso, né, de saber que isso estava acontecendo e que a gente estava levando. Então, é o apoio que se tem, né, claro, de trabalhos que vamos desenvolvendo e crescendo. Bom, da mesma forma, a ideia do território se faz no caso da tilápia, onde a gente desenvolveu a primeira tilápia aí do Brasil, também sem uso de hormônios de reversão sexual e sem o uso de antibióticos, antifúngicos, uma gama bastante grande, né, de antimicrobianos, que são utilizados na produção da tilápia. Então, nós fizemos um trabalho com uma empresa, temos a certificação. Aqui, arroz, lá do Rio Grande do Sul, da Copan, uma cooperativa de agricultores da reforma agrária, que se desenvolveram, se transformaram em produtores orgânicos, é da onde vem o arroz que nós comercializamos no Brasil todo. Também, obviamente, a noção de território. Aqui o mel, o café da região sul de Minas, Mogiana, em São Paulo. Aqui o feijão do Paraná, o mel aqui de Minas. O frango, nós estamos modificando todo um território também, Rio Claro, aquela região, uma região pioneira na produção de frangos do Brasil. Produtores convencionais que vêm se transformando em produtores orgânicos de frango e de ovos, produtores de frangos livres de antibióticos. E agora nós lançamos o frango livre, todo o frango, toda a linha de produção do frango hoje, ela é livre também de grãos transgênicos. Então, é mais um diferencial que a gente lança, uma vez que as empresas grandes também do setor foram copiando isso, foram lançando frangos livres de antibióticos, então a gente vai avançando. Então, nós estamos avançando na produção do orgânico, que é esse aqui, e na produção agora do livre de grãos transgênicos. Então, é nesse sentido que a gente vai avançando, vai diferenciando a produção. Olha aqui, né? Fomos a primeira empresa até essa questão do uso de antibióticos, do não uso de antibióticos. Não uso de antibióticos, aqui é uma sopa de letrinha, mas são antibióticos, anticoccidianos, quimioterápicos, ionóforos, e os ingredientes de origem animal, né, na dieta dos frangos, que nós fizemos isso há 28 anos atrás. Né? Então, esse é um trabalho pioneiro no Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo. Tá? E isso vem ganhando escala, porque agora as pessoas estão entendendo o problema do antibiótico. Né? Até então, coisa de 10 anos, antibiótico não tem problema. Hoje a gente sabe, de maneira um pouco mais clara, os impactos à saúde humana, à saúde do meio ambiente, do que os antibióticos são capazes de fazer. São toneladas e toneladas, né? No caso de antibióticos. Só para dar um exemplo, um frango que sai da granja deixa 2 quilos, vamos falar 1 quilo, vai, entendendo que eles são... recria-se, né, na mesma cama. Então, vamos falar 1 quilo. O Brasil abate 40 milhões de frangos por dia, então são 40 mil toneladas de cama que sai dos aviários por dia, vai para a agricultura, e está cheio de antibióticos, porque a ração tem antibiótico, as fezes, os excrementos dos animais têm antibióticos. Falam que não tem, mas na realidade não tem a molécula inteira, tem a molécula metabolizada. E a molécula metabolizada ninguém encontra. Então é por aí que vai acontecendo essa discussão toda. Fomos a primeira empresa a ter a certificação em bem-estar animal do Brasil. Trouxemos esse mecanismo de certificação para o Brasil. Fomos inovadores num conceito que está começando a se disseminar, que é essa ideia do probiótico ambiental. Isso a gente já faz isso há mais de 40 anos, né? Essas ideias. Depois, como eu disse, no âmbito da Fundação Mokichi Okada, no âmbito do Centro de Pesquisa, depois isso se transformou em atividades da Corin.
que é não a preocupação em dar o probiótico para o animal, mas da preocupação em criar um ambiente microbiologicamente diverso. Essa é a grande questão. Como é que a gente pode compreender essa interação, essa dinâmica infinita, gigantesca de micro-organismos com os macro-organismos? Como é que a gente faz isso? Nós somos também, aqui eu não coloquei, mas nós somos talvez a primeira empresa a não usar inseticidas para controlar o cascudinho, o diaperinos, né, que é o besourinho, que é um problema seríssimo das granjas. Então, nós não usamos inseticidas para controlar, nós usamos produtos biológicos. Essa interação biológica é que promove equilíbrio dos aviários. Bom, aqui uma linha aqui dos nossos desenvolvimentos, né? No caso aqui o bocache, por exemplo, que se disseminou no Brasil, na América Central e Latina, de maneira bastante significativa. Isso aqui era o manual da Fundação Mokichi Okada. Nós tínhamos aqui o manual do bocache com o EM, né, que é um produto anterior. Isso tudo já é lá de... O primeiro bocache aqui veio já em 1987, quando nós começamos a produzir, como eu disse, ainda no âmbito do Centro de Pesquisa. E esses conceitos se disseminaram, e eles são bases aí para compreensão, entendimento e uma série de desenvolvimentos, inclusive de produtos que aconteceram com base nisso. Mas por que isso aconteceu? Baseado na filosofia da agricultura natural. Aqui é o bocache, né, o Ferti Bocache. Aqui as sementes orgânicas. Praticamente hoje somos a única empresa, uma empresa privada, assim, produzindo sementes certificadas, com certificação orgânica. O Embiotic, que era o antigo, foi todo um desenvolvimento que aconteceu, e ele é um acelerador de compostagem e é um biorremediador. Tem o biorremediador e tem o acelerador de compostagem. E esse é o EnviPro, que é esse probiótico ambiental. Alguns trabalhos, né? Bom, nessas linhas gerimos, né? Gerimos os projetos, fazemos a gestão dos projetos através do PMI, que é o Project Management Institute, que é toda uma estrutura para gerir os projetos adequadamente. Então, aqui é só uma página lá do nosso sistema, onde tem uma gama grande de projetos que estão em desenvolvimento nessas áreas. Aqui as parcerias, né, com a Exalc, com a Associação Biodinâmica, no caso de sementes, com a FAPESP, nós fomos aprovados agora para um PIP recente, onde nós temos algumas melhorias a fazer na linha do Ferti Bocache. Isso foi um projeto PIP que nós fomos recentemente aprovados. Enfim, nós temos parceria aqui com a Embrapa, a Oeste, onde nós fizemos testes também de bioinsumos em milho. Temos parceria com a Embrapa CNPSA em Concórdia, na questão de produção de suínos com bem-estar animal e livres de antibióticos. E temos uma série de parcerias aqui. Os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, empresas que contratam nossos trabalhos para... no caso da IES, na área de probióticos e prebióticos, uma empresa canadense, enfim. Aqui, trabalhos que a gente faz com a genômica, né, conhecendo a estrutura genômica dos produtos. Olha aqui, é interessante aqui, por exemplo, em frangos, olha, o uso dessas estratégias microbiológicas, aqui as fezes, né, dos frangos bastante com grau de infecção intestinal. E aqui resultados assim muito expressivos do que acontece com o uso dos produtos, olha só, né? Aqui também antes e depois. Aqui tá, eu pensei que eu não tinha colocado, mas aqui é o diaperinos, esse é no caso dos aviários, e ele aqui todo infestado aqui de fungos, né? Dentro desses sistemas naturais. A natureza promove isso, a gente está dando uma mão aí para que isso seja mais... outros produtos que estão saindo, esse aqui são domes sanitários para uso em casas, em estruturas de facilities, né? EnviProPet também, que é a área animal, a área de pequenos animais, também nessas mesmas linhas, uma vez que isso é importante assim, levar isso para dentro das casas. A nossa preocupação é a saúde do ser humano. Então, nós estamos assim, impactando a saúde nossa, dos nossos filhos, com uma série de produtos que aparentemente não tem nada a ver, mas que tem um impacto significativo em todo esse equilíbrio que nós devemos preservar. Aqui a FAPESP, né, como eu falei, esse PIP, o remediador, temos o trabalho de consultoria,
aqui o Sérgio, na área, por exemplo, o trabalho que a Nestlé vem fazendo na produção de leite orgânico. Nós somos a empresa contratada para fazer o trabalho de transição dos pecuaristas, né, dos produtores de leite convencional para a produção orgânica. A Nestlé já está produzindo algo em torno de 30 mil litros de leite orgânico por dia naquela bacia ali de Araraquara, São Carlos, aquela região. E nós fazemos esse trabalho. O prêmio CAPES, aqui o prêmio ECO, né, fomos várias vezes premiados pela Câmara Norte-Americana, Brasil e Estados Unidos de Comércio. Aqui os trabalhos da Câmara Temática, isso foi agora, em abril, final de abril, onde conseguimos, com o Ministério da Agricultura, criar o chamado Programa Nacional de Bioinsumos. Hoje, esse Programa Nacional de Bioinsumos ele existe no âmbito do Ministério da Agricultura. E a Mariane Carvalho Vidal é a coordenadora desse projeto. Ela é uma pesquisadora da Embrapa, lá de Brasília, e ela foi designada para coordenar esse projeto. E esse projeto começa agora, e foi uma demanda que nós conseguimos, no âmbito da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, sensibilizar o governo no contexto de que a questão de nós trabalharmos, porque tem muita coisa para ser feito nisso. Tem muitas ideias que não conseguem nem ser registradas, porque toda a estrutura de registro de produtos não entende, não avança, né? E não é só o Brasil, né? Na verdade, mundo todo, aí, pelo menos a maior parte dos países que eu conheço, também não vi isso ainda. Nós precisamos criar, e essa interação com vocês, com o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, é uma interação fundamental para que a gente consiga entender toda essa gama de produtos, de insumos que podem ser desenvolvidos, como é que a gente vai registrar esses produtos, como é que vão ser controlados, como é que vão ser utilizados dentro de estruturas regulamentares, normativas e tudo mais. Então, nós temos, esse trabalho foi criado. E aqui eu estava justamente falando para a ministra e para os secretários dela sobre isso, né? Isso aconteceu na semana dos alimentos orgânicos. Olha o que aconteceu. Isso aqui, pessoal, para vocês entenderem, assim, às vezes fala de agricultura orgânica, a maioria tem muito pouco conhecimento sobre isso. Não sei exatamente aqui, mas tem a tendência de sempre ter uma visão um pouco preconcebida, né, da produção orgânica e tudo mais. Mas olha só, por causa da agricultura orgânica, que ela passou a valer mesmo em 2011 só, né? A legislação ela foi aprovada em 2003, mas ela só passou a valer com instrução, ela foi regulamentada e passou a ser efetiva no país em 2011. Então ela é muito recente. Nós estamos assim, consumidores e produtores, enfim, o ambiente está aprendendo sobre isso. E olha o que aconteceu a partir desse momento com o registro de produtos chamados aqui de baixa toxicidade, são essencialmente produtos biológicos, né? Então, por quê? Porque eles passaram a ser registrados pelo sistema de produção orgânica e não pelo sistema convencional, né, de registro de agrotóxico e tudo mais. Porque antes entrava, tudo era agrotóxico, né? Então fica complicado essa. E olha o que acontece. Então, eu estou mostrando isso só para mostrar o benefício que nós temos, a sinergia que existem entre esses desenvolvimentos, as inovações, para que toda a agricultura de todo o país, de todo o mundo, seja beneficiada. Então, os elementos da agricultura orgânica estão sendo utilizados. Aquilo que a gente fala hoje de bioinsumos foi tratado já há mais de 150 anos por Steiner, por Albert Howard, por Mokichi Okada, por Masanobu Fukuoka. A única coisa, eu tenho a tendência de falar, porque sou um estudioso aqui desse assunto, também um pesquisador dessa área, eu vejo muitas palestras, apresentações, que está faltando um pouco mais de pesquisa do pessoal que apresenta, porque falam dessas coisas sem citar esses caras, ou sem citar isso que já existia, essas ideias já existem há muito tempo. Então, nós não estamos falando nada assim de tão novo, né? Eles já escreveram sobre isso. Então, se pesquisar um pouco mais, claro que não vai encontrar em revistas, em periódicos científicos, né? Eles não escreveram em periódicos científicos. Eles escreveram num contexto filosófico, num contexto diferente, mas escreveram e deixaram registrado essas questões. Então, eu enfatizo um pouco isso da importância que a gente tenha de compreender da onde vem isso tudo,
né? Essas origens de uma agricultura sustentável, elas se assentam bem mais lá atrás, né? na origem desses caras aqui. Na realidade, de 1860 até 1910, nasceram os principais preconizadores desses modelos que nós hoje estamos desenvolvendo, claro, introduzindo aspectos tecnológicos e tudo mais, mas, na realidade, os fundamentos disso foram lançados lá atrás. A gente sabe o que é o problema da biodiversidade, o que isso está causando. Precisamos ter mecanismos de produzir, de fazer agricultura com menos impacto a esse dano à diversidade, à biodiversidade, que é gigantesco, né? Economistas estudiosos da área da economia vêm traçando aí uma situação como essa, de o que a gente perde com essa biodiversidade. Um exemplo claro disso no caso, eu sempre uso também o exemplo, e vocês aqui, estou falando aqui, chovendo no molhado, mas o caso do maracujá, por exemplo, da bombus, né, pelo menos no interior de São Paulo, a gente chamava de mamangava, como é que ela era comum a gente ver. Eu me lembro quando criança, quando jovem, via isso, entrava nas salas de aula, a gente tinha aquele medo danado, e hoje em dia, minhas filhas, por exemplo, meus filhos nem conhecem, nem sabem, nunca viram, né? Então, imagina o impacto disso, por exemplo, só no caso do maracujá. Então, a gente tem estimativas. A estimativa só no caso dos polinizadores é na ordem de 200 bilhões, né, de dólares aí por ano que a gente perde pelo efeito que nós estamos trazendo aos polinizadores, né? E um país como o nosso, sobretudo, com toda a diversidade que nós temos de abelhas e de insetos polinizadores, o impacto que vem acontecendo com um uso de substâncias que agridem, obviamente, todo esse sistema. Levou 20 anos para a gente só provar que a abelha estava morrendo por causa de agrotóxicos. Não é provar, quer dizer, todo mundo sabia, mas aquela coisa de usar a ciência também como uma faca aí de dois legumes, né? Bom, para finalizar aqui, pessoal, isso tem impactos na nossa saúde. E eu estou falando tudo isso não como uma apresentação sobre todas essas questões de saúde, mas eu estou dizendo que são esses os elementos que a Coren utiliza para, não no sentido de se promover, mas para dizer o que ela faz, né? Então, eu estou só aqui exemplificando isso. Isso aqui é o que tem acontecido de maneira devastadora, a chamada desbacteriose, que é justamente esse desequilíbrio microbiológico na flora, né, ou nesse microbioma, principalmente intestinal, mas não é só intestinal, é da pele, é das mucosas, é do nosso organismo. Tem trabalhos claros mostrando que está difícil de encontrar aquela bactéria pylori, como é que chama, que é tão relacionada com gastrites? Quem lembra? H. pylori, né? E ela é uma bactéria extremamente importante para o desenvolvimento do sistema imune. Sem ela, o ser humano não consegue se desenvolver do ponto de vista imunológico adequadamente. Então, isso está acabando. Da mesma forma que a mamangava está acabando o H. pylori. E ela é tratada com antibióticos quando ela aparece em casos de úlcera e gastrites e tudo mais. Bom, essa desbacteriose, ela tem trabalhos, viu, pessoal? Eu não trouxe aqui, mas depois, quem quiser, eu fico à disposição. Tem trabalhos publicados na Science, tem trabalhos publicados na Nature, tem trabalhos publicados na JAMA, né, que é a revista americana, uma das principais revistas médicas, mostrando esse cenário aqui. Esse quadro de desbacteriose leva a uma incapacidade nossa, nesse caso, de transformar, de digerir corretamente, de metabolizar corretamente os alimentos. Nós estamos ficando privados de alguns aminoácidos, que é o triptofano, treonina, metionina. Eles são fundamentais para construir as proteínas neurotransmissoras, que é a serotonina, a dopamina. Esse quadro leva a uma depleção desses neurotransmissores, e essa depleção de neurotransmissores está na base das principais doenças, Parkinson, Alzheimer, e está, no caso, isso aqui são crianças autistas. Então, o quadro de autismo, não sei se vocês já viram trabalhos mostrando isso, mas ele está se disseminando de uma forma assim avassaladora, é incrível, né? Em 1980, era um caso em cada 67 mil nascimentos, não, desculpa, um caso em cada 12 mil nascimentos, em 90 já é um caso em cada... Espera aí um pouco. Em 1980,
um caso em cada 25 mil nascimentos. Em 1990, perto de 2000, um caso a cada 68 nascimentos. E os dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostram que teremos daqui a 25 anos um caso a cada 2 nascimentos de crianças com o chamado TEA, né? Transtorno do espectro autista. Porque o autismo ele se classifica numa gama muito grande do espectro, né? Dos comportamentos e tal. E isso aqui é trabalho de uma médica aqui do Brasil. Ela tem 2 filhos autistas. Com base nisso, eu tenho contato com alguns outros, e eles mostram que isso aqui é análise das fezes dessas crianças, mostrando que elas perdem... Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Elas perdem a microbiodiversidade. O microbioma dessas crianças está alterado. Eles se enquadram nessa faixa aqui do vermelho, onde existe uma grande perda da diversidade microbiológica do intestino, né, dessas crianças. E isso explica o que está acontecendo nesse contexto dessa depressão ou dessa incapacidade de produzir adequadamente esses neurotransmissores. Bom, como eu disse, aqui são trabalhos... e eu posso depois... com mais tempo, né, aqueles que tiverem interesse, mostrar isso de forma mais detalhada. Mas, enfim, a nossa ideia, como eu disse inicialmente, como é que a gente desenvolve esse trabalho da Corem, pensando principalmente na ideia de um solo saudável, é a base de tudo isso. Então, se a gente tiver, de fato, um solo saudável, um solo dinâmico, um solo em que as relações macrobiológicas aconteçam, e que a interação humana aconteça de uma forma equilibrada, nós teremos um solo saudável, um solo sustentável, criando plantas saudáveis, animais saudáveis e, finalmente, seres humanos saudáveis. Esse saudável não é só uma questão física, mas uma questão, como eu disse, psíquica, né, mental, espiritual. E seres humanos saudáveis são capazes de construir uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais fraterna. E é com base nessa perspectiva toda que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Então, eu queria, mais uma vez, finalizar, agradecer muito. Foi uma grande oportunidade para mim, para a Corem, em nome de todos os diretores da Corem, agradecer a oportunidade de hoje. Obrigado.